Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos gravando aqui diretamente do 4º Congresso Brasileiro de Processo Civil e 11º Congresso de Processo Civil de Florianópolis. Este é um projeto desenvolvido neste congresso, onde a gente traz grandes palestrantes, grandes juristas que estão participando aqui para falar um pouquinho com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, que eventualmente não puderam estar presentes aqui no Congresso e que agora, então, podem nos assistir e podem nos ouvir pelas plataformas digitais. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar nesse episódio de hoje. Hoje, aqui, agora, nós temos uma grande entrevistada, uma grande professora, uma das doutrinadoras mais significativas do processo civil brasileiro, atual e ousaria dizer de toda a história do direito processual civil brasileiro, que é a professora Tereza Rudalvin. Seja muito bem-vinda, professora. Eu vou me poupar e lhe poupar da leitura do seu currículo, porque eu acho que o seu nome já extrapola, né, todas as barreiras aí. Não há uma pessoa no Brasil que não saiba quem é a professora Tereza Rudalvin. Então, seja muito bem-vinda e tenha a palavra aí para as suas considerações iniciais. Muito obrigada pela generosa e simpática apresentação. Estou aqui, como sempre, impressionada pela capacidade de organização de vocês, porque esse evento está sendo absolutamente espetacular. No que diz respeito ao número de pessoas que vocês conseguiram reunir, né, a diversidade, a gente vê público de todas as idades, né? Parece que há professores, juízes, advogados, alunos. Isso é muito bonito, muito interessante, muito profícuo, sobretudo, né? Discussões sobre temas atuais, sobre temas necessários. E isso sem falar da qualidade das palestras, né? Da qualidade dos convidados, todos de excelente nível, palestras densas, curtas, gostosas de serem assistidas, dinâmicas, enfim. Um evento nota 1000. Que bom, professora. E realmente esse ponto que a senhora coloca é uma percepção que eu tenho também do Congresso, né? Ele reúne não só profissionais, né? Ele reúne também estudantes de direito, acadêmicos, né? Que estão aqui hoje. Tem vários alunos meus aí que vieram assistir, né? E que bom, né? Eu incentivei bastante que viessem, né? Porque eu acho que além do conhecimento técnico aqui, também tem essa ambiência, né, professora? Que é de congresso. De congresso que, enfim, que faz com que eles percebam que, em que pese os livros são extremamente importantes, né? Mas que também há essa convivência, esse feedback que pode ser feito num congresso desses vai agregar muito ao seu conhecimento. Mas, professora, vamos lá. Eu assisti a sua palestra de abertura ontem, né, do Congresso, e a senhora falou sobre os 10 anos, né, um balanço aí dos 10 anos do Código de Processo Civil. Agora, há pouco de manhã, entrevistei o professor Nelson Neri Júnior, né, e acredito que a senhora tem algum ponto de divergência em relação ao pensamento dele, né? Então, a mesma pergunta que eu fiz para ele, eu vou fazer para a senhora, professora. Nesses 10 anos, o Código de Processo funcionou? Acho que em alguns aspectos funcionou e funcionou muito bem. Eu falei de manhã sobre 2 pontos que me parecem ser realmente muito importantes, quer dizer, são notas marcantes do novo Código. Primeiro, essa tolerância que o legislador tem no que diz respeito aos vícios, né? Determinando que o juiz sempre dê uma chance para o advogado consertar o vício, né? O defeito que no fundo foi ele que causou. Né? E num país, a gente sabe, assim, falando a verdade verdadeira, num país como o Brasil, né, em que há estados que não têm tantas vantagens como tem um estado como o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, vamos pegar um estado mais pobre como o estado do Acre, não tem o menor cabimento, o advogado talvez não tenha acesso ao melhor em termos de formação, né? E ele não pode, porque ele comete um equívoco, porque ele comete uma irregularidade, a parte não pode, não deve ser prejudicada por isso. E o código, nesse ponto, é um código muito bom, porque ele não faz com que eventuais enganos cometidos pelo advogado, distrações, falta de juntada de um documento, né, problema de irregularidade de representação, possam gerar automaticamente uma sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito. Não. O juiz, pelo legislador, ele tem o dever, não é que ele pode, ele deve dar uma chance, normalmente fixar um prazo razoável para que o defeito seja corrigido. Eu acho que é uma parte muito importante do código. Então, todo o código está permeado por esse espírito, né, de salvar o processo, para que o processo seja
transformado num ambiente capaz de gerar uma sentença de mérito, que é isso que interessa, né? Saber se o autor tem ou não tem razão. Eu também falei um pouco sobre precedentes, né? A segunda metade da minha exposição. E é justamente aí que estão as minhas discordâncias em relação ao Nelson. Mas eu tenho a impressão, o Nelson, enfim, dá aula na mesma faculdade que eu, na PUC de São Paulo, né? Nós somos amigos de 50 anos, né? De passar Réveillon juntos e tal. E evitamos conversar sobre esse ponto, né? Porque o que... Isso deixa o jantar mais feliz, isso. Né? Porque, na verdade, Edgar, o que realmente me parece, agora falando sério, é que as nossas discordâncias não são tão profundas assim, né? Porque, na minha opinião, existem muitas razões para se considerarem precedentes vinculantes constitucionais, né? Porque o que é inconstitucional, na minha visão, é essa bagunça que existe no país e que agora, graças a Deus, tem entrado um pouco nos eixos, né? Cada tribunal decide de um jeito, né? Os tribunais mudam da noite para o dia uma orientação que já estava firmada, né? Sem a necessária, adequada e imprescindível fundamentação, né? Do porquê se está abandonando uma linha já firme, já daquelas linhas que geram confiança no jurisdicionado, né? Ele já está até moldando a sua conduta de acordo com a orientação do Tribunal de Segundo Grau, quando é o caso de se tratar de matéria municipal, de matéria estadual, ou de um tribunal superior, né? E, de repente, uma reviravolta, uma guinada, né? Então, isso tudo tende a ser evitado pelo sistema dos precedentes vinculantes. Isso gera falta de segurança jurídica, desrespeito à isonomia, impossibilidade de que se preveja, né, como o tribunal vai decidir e, portanto, como deve ser a conduta do jurisdicionado, né, porque não são coisas diferentes, né? O jurisdicionado deve agir como o tribunal vai decidir, se eventualmente o caso for judicializado. Bem, então, isso me parece mais grave do que uma teórica invasão dos poderes, né? O judiciário estaria legislando, né? Proferindo uma decisão que se transformaria numa norma geral que valeria para todos. A tripartição de poderes foi algo concebido, né, há há 2 séculos, né, em 1789, Revolução Francesa, né, em cima daqueles teóricos, Voltaire, Rousseau e tal. Isso acaba mudando um pouco com o tempo, né? Há países, por exemplo, que têm o contencioso administrativo, né, que as lides contra o Estado não são decididas pelo judiciário, mas são decididas por um órgão do próprio executivo. Lides com o executivo são decididas pelo próprio executivo. Ué, e a tripartição de poderes, né? É um desenho diferente da tripartição dos poderes. Mas o que eu acho que, de certo modo, deixa o Nelson mais indignado, com razão, é o modo como se está lidando com o sistema de precedentes, né? E ele disse isso muito claramente, não sei se você chegou a assistir a palestra dele, sim, que foi excelente. Uhum. Ele disse isso muito claramente, talvez de uma maneira muito mais enfática do que a maneira como eu tratei do mesmo tema. Ele disse que os tribunais estão fazendo é legislar. Os tribunais não estão decidindo o caso concreto e transformando aquela decisão num precedente para decidir outros casos concretos posteriores, idênticos ou análogos. Os tribunais estão fazendo muito mais do que isso. Os tribunais estão enfiando nas teses matéria que não foi discutida, que não fazia parte do recurso, há teses vagas demais. Os tribunais, às vezes, decidem um caso sobre um tema X e na tese eles põem o tema X, Y, Z. Isso eles não podem fazer. Eles não podem decidir em tese, eles não podem decidir criar uma norma jurídica diferente daquela que ele usou para decidir aquele caso concreto e que por isso integra o precedente. Porque eu acho que o sistema de precedentes é constitucional porque garante previsibilidade, isonomia e segurança jurídica. E esses são princípios constitucionais. Existe uma certa invasão de poderes? De certo modo, sim, né? Porque o judiciário estaria criando uma regra geral. Mas se essa regra for rente, atrelada ao caso concreto, assim, abraçada com o caso concreto, aí tudo bem, aí é saudável para o sistema, né? Agora, se o judiciário achar que o sistema de precedentes, e eu estou falando dos tribunais superiores, né, principalmente do STF, mas também um pouco do STJ, se ele achar que o sistema de precedentes é a porta aberta para eles decidirem o que eles acham que tem que decidir, né, sem que aquilo tenha sido objeto do recurso, aí, realmente, é tudo inconstitucional, porque isso os tribunais não estão autorizados, nem pela Constituição, nem pelo Código, nem por nada que exista no ordenamento jurídico em vigor no Brasil. Um ponto que me chamou a atenção na sua palestra ontem, sabe, professora, foi quando a senhora falou sobre a possibilidade de interpretação das teses, né? E sinceramente, eu fui para casa pensando nisso,
né? E a grande dúvida assim, que me acomete, né, professora, é assim, até que ponto o juiz que aplica uma determinada tese, ele está autorizado a pintar, digamos, esse quadro com as suas cores prediletas, né? Zero, né, Edgar? Zero. Então, eu não sei qual é o exemplo que eu dei ontem, mas tem uns exemplos muito emblemáticos. Esse exemplo até foi dado por uma desembargadora do TRF4, a Thaís Schilling, que é uma professora competentíssima e entende muito de precedentes. Ele diz assim, tem lá uma tese que diz, músicos não podem ser obrigados a ser filiados a nenhuma instituição de classe e a pagar anuidade para exercer a sua profissão. Tá, existe essa tese. Existe essa tese, aí vai parar, tese, repercussão geral, precedente vinculante. Aí vai parar no Tribunal do Segundo Grau a discussão sobre se a bailarina tem que pagar tem que ser associada a órgão de classe para poder dançar profissionalmente. O Tribunal ACO, exercendo o juízo de admissibilidade desse recurso extraordinário, ele não pode interpretar a tese que fala dos músicos, se aplica também à bailarina, não pode subir, porque já tem precedente vinculante. Não pode. Ele só pode barrar o recurso extraordinário se o caso for idêntico. Por isso é que o ministro Moreira Alves disse, há 50 anos, que não se deve interpretar a tese, a súmula, né? É nesse sentido, né? Então, o que ele vai dizer? Bom, eu, pessoalmente, até acho que se aplica, mas quem tem que dar os contornos do precedente é o órgão ad quem, né? Agora, é diferente se o juiz estiver julgando uma apelação. O desembargador, ele vai dizer, deixa eu ver qual é a ratio. Seguinte, liberdade de expressão, né? Então, a liberdade de expressão é uma garantia constitucional. Então, eu não posso obrigar o fulano a se inscrever num órgão de classe e pagar anuidade para exercer a liberdade de expressão. Fundamento. Qual é a ratio? A ratio, né, que no fundo é o fundamento verbalizado de uma maneira mais abstrata, nenhuma garantia constitucional pode ficar condicionada para ser exercida a um ônus financeiro, né? Aí, para julgar a apelação, o desembargador pode ver a ratio e falar, vou decidir o caso da bailarina do mesmo jeito que o precedente vinculante decidiu o caso do músico. E está certo, porque é a mesma ratio. Agora, isso não quer dizer que o Tribunal ACO pode vetar o reexame pelo próprio Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal desenhe os limites do precedente. É isso que está acontecendo. Eles não deixam subir mais nada, porque eles interpretam as teses, e isso eles não podem fazer. Eu acho que esse é um outro problema, a senhora tocou no assunto da ratio, já era uma pergunta que eu iria lhe fazer, né? Primeiro, nós temos um modelo, vamos pegar só o Supremo como exemplo, né? 11 ministros julgando o mesmo caso, 11 votos diferentes ainda, em sua essência, ainda que coincidentes na conclusão. A partir daí, sai uma tese. Né? E o que eu tomo como exemplo aquele caso da criminalização do porte de substância entorpecente, né? O das 40 gramas, né? O acórdão tem 700 páginas. Né? A tese, sei lá, 3 parágrafos. Né? É muito mais fácil ler os 3 parágrafos e dar uma interpretação, né, de acordo com a minha leitura, do que ler as 700 páginas e extrair a ratio. Né? Então nós temos 2 problemas aí. O primeiro, né, como extrair uma ratio, né, quando eu tenho 11 votos divergentes em seu conteúdo, mas coincidentes ainda que coincidentes na sua conclusão. Né? E o segundo, essa nossa, vamos dizer, chamar um vício, né, de aplicação de precedentes, ficar preso exclusivamente na tese, sem ler as razões que deram, né, que deram ensejo, né, que deram origem, né, àquela tese, não nos limita muito no conhecimento e na capacidade de aplicação do precedente? Nossa, essa pergunta que você fez é excelente, ela é um tormento, porque no fundo, se as decisões foram todas convergentes, foram todas no mesmo sentido, mas se cada um dos ministros decidiu com um fundamento diferente, no duro, eu tenho um acórdão sem ratio. Né? A ratio é de cada um dos votos, mas não... Então, no duro, um acórdão como esse nem poderia ser precedente. Né? Ele só poderia ser para se aplicar um caso idêntico, né? Mas nesse exemplo nem dá para a gente figurar um caso idêntico, porque é uma regra geral. Então, esse é um problema que a gente tem, porque isso decorre do método de julgamento dos nossos tribunais, né? Que
é o tal do seriatim, né? Cada um leva o seu voto e não há uma conversa tentando... Como existe nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos têm um sistema meio misto. Cada um tem a liberdade de votar do jeito que quer. Mas existem várias reuniões antecedentes àquela reunião final em que um juiz tenta convencer o outro para que eles consigam chegar a um consenso e fazer um acórdão íntegro, né? Um acórdão coeso, né? Aqui no Brasil não acontece isso, é seriatim de verdade, né? Eles não conversam, cada um leva o seu voto. Se bem que, eu não sei se você lembra disso, que recentemente, talvez não tão recentemente, houve um voto conjunto, né? De 2 ministros, agora eu estou me lembrando. Teve uma situação, né? Que eu lembro, assim, acho que foi o Barroso e mais alguém. Eu enfim, acho. Que o que é acho que o super Gilmar Mendes, interessante. acho que, se não me falha a memória, e peço perdão aqui se eu estiver falhando com a minha memória. Mas eu acho que é isso mesmo. Mas era isso, né? Eles elaboraram um voto conjunto, né? Isso é bem diferente dos tribunais per curiam, né? Em que tudo se dá de forma secreta, ninguém fica sabendo quem votou como, e o que o jurisdicionado vê é um acórdão do órgão jurisdicional. Há certos países, como a Alemanha, por exemplo, em que a votação é per curiam, mas se permite a declaração do voto vencido. Isso é muito interessante, porque socialmente isso é muito bem visto. Porque nos casos polêmicos, como, por exemplo, poder usar véu islâmicos nas escolas, aborto, aquele que é, digamos, prejudicado pela decisão final, fica aliviado por ter um voto vencido, né? E falar, puxa vida, que bom que não é unânime, né? Isso é um tema super interessante, e eu acho que num país em que há precedentes vinculantes, como é o caso do Brasil, né? Não todos, mas naqueles casos, o ideal seria que o método de decisão fosse outro. O seriatim atrapalha muito, por causa desse problema que você levantou. E acaba que isso empobrece, né? As decisões posteriores que se limitam à aplicação da tese. Decido assim porque o Supremo disse que é assim. Então, isso limita bastante. Sem dúvida. Mas eu estava lembrando, sabe, de um artigo seu, logo no início do sistema de precedentes. Isso foi uma coisa que eu conversei com o professor Nelson, né? A gente não tinha não tinha a doutrina, né, sobre precedentes. Eu já me interessei sobre o tema, enfim, e escrevi, enfim, e a base teórica da minha escrita eram textos em inglês, porque a gente não tinha texto em português. Eu acho que a senhora também chegou aí para a Inglaterra. Fui 3 períodos. Para estudar sobre precedentes, né? E eu lembro que a senhora disse assim que um dia a senhora conversando com um professor orientador, alguma coisa assim, ela disse, mas e se o juiz não concordar com o precedente, né? Mas como assim não concordar com o precedente, né? E como é que é isso, professora? No Brasil, o juiz pode não concordar com o precedente? Isso foi muito engraçado, né? A brasileira, ignorante. O que acontece se o juiz falar, eu não concordo com o precedente, vou decidir contra o precedente? Não entendi. É como se eu tivesse perguntado assim, eu costumo brincar com isso, o que acontece se o Papa for pego traficando droga? Né? Todo mundo olha, como assim? Quer dizer, isso não acontece, né? O juiz na Inglaterra fica mal visto. Agora, eu acho que isso é um problema realmente cultural, né? E de concepção de sistema. É como se eu perguntar para um brasileiro o que acontece se o juiz se recusar a cumprir a lei porque ele não concorda com a solução escolhida pelo legislador, sem que seja inconstitucional. Todo mundo fala, como assim? O juiz não vai fazer isso. Então, a resposta que eu recebi foi essa. Como assim não obedecer precedente? Nosso sistema é baseado em precedente. O juiz não pode dizer que ele não concorda com o precedente, né? Então, é tão natural, é tão óbvio, é tão evidente, é uma verdade tão inafastável para eles, que a reação do professor, para mim, foi já um indicativo de como eu deveria fazer meus estudos, né? Já partindo desse olhar, para eles é uma coisa fundamental, mesmo quando tem lei escrita, porque os precedentes interpretativos dos statutes também são vinculantes, então eles não escapam de precedente vinculante. No common law puro, né, que só há o direito jurisprudencial, e nesses setores do direito em que há lei escrita, também tem precedente vinculante. Em que pese, né, professor, eu acho que na common law não é sempre assim, mas é bastante assim, né? O precedente se torna precedente pela sua qualidade, né? Pela quantidade de vezes que ele acaba sendo repetido em decisões posteriores, né? E no Brasil nós temos um sistema diferente, né, em que o precedente por força de lei. É obrigatório. Né? Então, ao juiz, acho que é dado menos ainda poder discricionário para dizer que não concorda zero, né? com um determinado precedente. Mas aí a pergunta é a seguinte, professor, e se eu tiver um precedente ruim?
Como é que faz? Tem que aplicar o precedente ruim. É. Quer dizer, na verdade, o sistema de precedentes se baseia, nesse sistema de precedentes obrigatórios, se baseia nos stare decisis, né? No stare Stare decisis. decisis? E o stare decisis significa isso, né? O juiz tem que aplicar um precedente com o qual ele não concorda. O ideal seria que os precedentes nascessem de decisões que fossem substancialmente boas, bem fundamentadas, mas no Brasil não se optou por esse sistema. É repetitivo, é precedente vinculante. Eu acho que, desculpe, mas eu acho que a solução dada pelo legislador brasileiro foi de preservar a isonomia, né? O tratamento igualitário e a segurança, né? Foi. E mesmo em detrimento de, eventualmente, decisões que Sim. não sejam as melhores, né? Foi. Enfim, professora, a senhora nos deu um tempinho limitado aqui e esse tempo passou muito rápido, né? E, assim, eu gostaria de ouvir, para a gente ir finalizando, né? Qual é a sua impressão? Qual é a impressão que a senhora está tendo aqui desse congresso e o que a senhora poderia falar para as pessoas que estão nos ouvindo, enfim, a respeito do que a senhora tem visto aqui? Olha, quando eu sentei aqui para fazer a entrevista, você me deu esse bloquinho e essa caneta. E eu escrevi 3 coisas que eu acho tão interessantes. Na verdade, é uma coisa só. Eu li isso no livro de um rapaz que se chama... Ele é irmão do Vicente Greco, que é processualista. Marco Aurélio Greco. Ele é tributarista. E ele tem, assim, um livro maravilhoso sobre um tema tributário. E eu gostei mesmo da parte de filosofia do livro. Então tem uma parte de tributário, 2 de filosofia. Uma parte de tributário, 2 de filosofia. E numa dessas páginas de filosofia ele diz o seguinte: existem 3 tipos de verdade. A verdade revelada, que é a verdade religiosa. A verdade descoberta, que é a verdade científica. E a verdade acordada, consensuada, combinada. Esses encontros são muito importantes para nós, do direito. Porque as nossas verdades são verdades consensuadas. O que é coisa julgada? Vamos sentar. Nós vamos combinar que a coisa julgada, então, é assim, vai continuar assim. Então, isso acontece muito no processo, mais até no que do direito material, né? Porque o direito material disciplina, por exemplo, união estável, que existe, né? 2 pessoas. A gente não. A gente disciplina de despendência, coisa julgada, coisas que não existem no jardim, né? Não existe uma coisa julgada, é uma criação nossa para integrar um método que nós também inventamos que leva à solução do litígio. Então, a conversa sem vaidade, sem ego, é muito importante para nós o direito. Os juízes têm que conversar com a doutrina tem que conversar com os advogados têm que conversar com os promotores, para chegar a um acordo a respeito do que seja a verdade. Então, a nossa ciência, sem conversa, não vai para frente. E deve ser uma conversa honesta, sem imposição, né? Então, o que é pré-questionamento? O STJ, lembra dessa história? Que o STJ achava que era uma coisa, o STF achava... Gente, pelo amor de Deus, vão tomar um café, conversem, porque o jurisdicionado quer saber como é que ele faz o pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? Não existe um pré-questionamento no vaso, né? A gente é que desenha o pré-questionamento. Então, esses eventos têm um valor, assim, fundamental para o desenvolvimento da nossa ciência, né? E eu fico muito feliz, né, professora, que esse evento foi aberto pela sua palestra, enfim, e ela foi inspiradora, né? Depois veio a professora Paula, né? Então a gente falou também, eu acho que a visão, a gente gravou aqui também, né? Mas a visão de um estrangeiro falando sobre o direito brasileiro também é importante, né? Muito. E assim, eu tenho que dizer isso, professor, e não pedi autorização para a professora Paula, mas mesmo assim eu vou dizer, né? O carinho que ela tem pela senhora e a admiração pelos seus pontos de vista em relação ao processo, né? Então, eu acho que essa integração, né, esse caldo cultural que a gente acaba formando aqui, a gente falou um pouquinho disso no começo, né, que é o grande ganho dos congressos. É né? mesmo. Então, professora Tereza, eu só tenho que agradecer, né, e a honra que eu tive de poder conversar com a senhora por 2 vezes, né? Eu acho que só isso já é um grande motivo de satisfação, né? Dizer que com certeza nem todos puderam assistir a sua palestra de abertura, enfim, mas essas poucas palavras que a gente falou aqui, acho que resumem bem a sua fala inicial, e eu só tenho que dizer que
o Congresso se engrandece muito quando personalidades como a senhora se dispõem a vir e falar, né, dar essa visão futurística, enfim, que às vezes a gente, preso nos livros, acaba não tendo. Então, muito obrigado, professora. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado por essa entrevista, né? Eu tenho que fazer também um agradecimento ao Dr. Juliano Mandelli, presidente da nossa seccional, ao Pedro Miranda, né, que consegue reunir toda essa gente aqui para discutir processo, né, meio de semana, isso é uma coisa assim, né, bem relevante. E a gente, para quem não está vendo, né, mas nós temos um estúdio aqui dentro do Congresso, né, e eu estou olhando lá para fora e vendo agora, né, a movimentação de pessoas. Isso acho que é essencial e fundamental para que se continue com esses episódios, né, professor, com esses congressos, né. Eu deixo um agradecimento final também à nossa equipe técnica, que sempre nos acompanha, e o agradecimento final sempre é para os destinatários, né, que são os advogados, advogadas e todos aqueles que são apaixonados pelo processo. Professora, muito obrigado. Eu é que agradeço, Edgar. E quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente possa aprofundar um pouquinho mais esses debates. Se Deus quiser. Muito obrigado, professor.